O coração, ele pode sofrer por várias doenças diferentes. Dependendo da estrutura do coração que foi envolvida, as manifestações também serão diferentes. Hoje eu vou falar de uma doença que altera a estrutura do músculo do coração. Sim, o coração é principalmente um músculo, assim como músculos que a gente tem nos braços, nas pernas, no peito, na barriga. Então nós temos músculos. O coração tem a parte dele principal, que é o músculo, ele que faz força para bombear o sangue para os nossos órgãos. E nós vamos falar da doença, que é que acontece nessa doença. Esse músculo do coração, que é para ter uma espessura adequada, nos homens até 10 milímetros, nas mulheres até 9 milímetros, essa doença, esse músculo do coração, ele fica mais grosso, né? E isso dificulta o funcionamento do coração, isso pode causar alguns problemas. Essa doença, o nome dela é miocardiopatia hipertrófica. Esse é o nome científico. Algumas pessoas conhecem como coração grosso. Miocardiopatia, músculo, cardio, coração, patia, doença. Então, doença do músculo do coração. Hipertrófica porque hipertrofia, cresce, engrossa. No caso aqui, hipertrófica é ele engrossar, tá? Eu vou te mostrar algumas imagens de um paciente que tem essa forma, no caso a forma genética dessa doença, em que várias pessoas da família dela têm essa doença e ela também desenvolveu essa doença no coração. Vou te mostrar agora, primeiramente, vou mostrar imagens de um coração de uma espessura normal, tá? E depois eu vou te mostrar essa imagem do paciente com essa doença, a hipertrofia do músculo do coração, tá? Acompanhe em seguida. Essa imagem aqui é de um paciente com um coração normal, tá certo? Aqui tem o átrio esquerdo, o ventrículo esquerdo, aqui sai a aorta, aqui é o ventrículo direito. São estruturas, são as cavidades dentro do coração. O ventrículo esquerdo, que é a parte do coração que ele mais coloca força, porque ele ejeta o sangue para o nosso corpo. Está aqui o miocárdio, o músculo do coração do ventrículo esquerdo, aqui também, ó, o miocárdio. Veja que a espessura, essa distância daqui para cá e essa distância daqui para cá. Aqui dentro é a cavidade, onde está o sangue. O que você está vendo preto é o sangue passando, tá? A imagem está parada, viu? É uma foto. Então, a espessura normal é daqui para cá, ó. No caso dessa paciente é de 7 milímetros. Essa espessura aqui, quando a gente mede dela, é 7 milímetros e 7 milímetros, tá? Então, esse aqui é a espessura do coração normal. Eu mostrei essa imagem para você ver a diferença dessa espessura normal para a próxima imagem que eu vou te mostrar. Veja agora essa imagem. Quase a mesma foto, quase a mesma posição, tá certo? Só que essa aqui é outra paciente. Veja que essa parte do músculo do coração tá dentro do normal e olha essa outra, daqui até aqui. Olha só como tá bem mais espesso, bem mais grosso do que o anterior. Qualquer dúvida, para esse vídeo, você volta um pouquinho, vê a outra imagem e coloca essa imagem. Olha só a diferença, né? Enquanto aquela lá tem 7, isso daqui tem 2,5, tem 7 milímetros, aqui tem 2,5 centímetros de espessura. Na mulher o normal é até 9, essa daqui tem 2,5 centímetros daqui para cá. Olha como é a diferença. Olha como toda essa região do coração dela está bem mais grossa. Bem mais grossa. É um comprometimento significativo o caso dessa paciente aqui. O músculo do coração dela está bem mais grosso do que seria normal.
Vou colocar aqui uma imagem em movimento, uma imagem desse músculo em movimento. Olha só. Deixa eu botar essa outra aqui. Tá aqui, ó. Esse daqui é o músculo que está bem mais grosso do que seria o normal. O músculo bem mais grosso. Ele movimenta a válvula mitral, abrindo e fechando, o músculo do coração também bombeando. Olha essa imagem. Olha essa imagem. Quanto está mais grosso esse músculo. Vou mostrar aqui outras imagens para você, também em movimento. Tem essa região bem aqui, ó. Aqui é uma outra imagem, outro ângulo de visualização do coração, o átrio esquerdo, ventrículo esquerdo, átrio direito, ventrículo direito, válvula mitral, válvula tricúspide. Aqui é uma região do miocárdio, do músculo do coração, que separa os dois ventrículos. E você vê que como está bem mais espesso aqui, ó. Bem mais espesso. Tem uma pequena região mais espessa aqui também, mas o comprometimento dela é principalmente nessa região que a gente chama de septo. É a região que separa os dois ventrículos. Olha só como está bem mais espesso. Tem outra imagem, um corte um pouco diferente, em que a gente vê só o átrio esquerdo e o ventrículo esquerdo, que a gente vê essa região da parte de baixo do coração também bem mais grossa. E aqui novamente a região do septo, aquela da primeira imagem, também bem mais grossa. Então essa daqui são imagens de um coração que tem miocardiopatia hipertrófica. Esse músculo do coração fica bem mais grosso. Agora vamos voltar aqui comigo. Pacientes como essa paciente aí, ela, por exemplo, ela não sente nada, nenhum sintoma, não sente nada relacionado à arritmia, a cansaço, a falta de ar, assim, impossibilidade de fazer exercício. Então, ela já teve manifestações de arritmia, ela está precisando tomar um remédio para tratar uma arritmia, mas agora ela está realmente sem nenhum sintoma. Alguns outros familiares dela também têm essa doença, alguns já precisaram fazer alguns procedimentos, alguns tratamentos, outros até então não tomam nada e têm essa doença. Então, isso daí realmente pode acontecer, e os pacientes com esse problema de saúde no coração, eles podem ser assintomáticos, por isso, principalmente se você tem histórico familiar na família, tem histórico familiar de ter alguma doença no coração, é importante você ir atrás, pesquisar, investigar, fazer sua avaliação cardiológica para detectar doenças desse tipo, que esse tipo de doença é uma das principais causadoras de morte súbita, principalmente em atletas. Vários atletas que você já ouviu falar, jogadores de futebol que morreram em campo, alguns deles tinham essa doença e não foi tratado da maneira correta, e aí existe uma grande discussão em relação a isso. Mas pessoas que morrem por conta, tem essa morte súbita, principalmente praticando esportes, a segunda maior causa é essa daqui, a miocardiopatia hipertrófica, o coração fica bem mais grosso. E a primeira causa, Bruno, qual é? Primeira causa, doença coronariana, doença da obstrução das artérias do coração, que aí são doenças relacionadas a infarto, a angina, que são as principais causas de problemas de saúde na população como um todo. E nos atletas, vem primeiro a doença coronariana e, em segundo lugar, a miocardiopatia hipertrófica. Isso principalmente aqui no Brasil. Algumas regiões do mundo têm suas doenças específicas que causam outros problemas também, tá? Então, essa doença tem uma frequência significativa e é importante ser investigada. Essa paciente, ela não tem indicação de fazer exercícios de alta intensidade.
mas também ela não precisa ficar sem fazer nada. Ela pode fazer exercícios leves, alguns exercícios mais específicos, em que o programa de reabilitação cardíaca seria fundamental em um acompanhamento com orientações com o profissional. Mas ela pode sim fazer exercícios dentro das suas limitações, dentro da sua avaliação, tá? Então, o que eu mostrei para você hoje foi a miocardiopatia hipertrófica, uma doença genética, tá? Que há uma grande herança em várias famílias aqui no Brasil se conhece que tem essa doença. O tratamento pode ser à base de medicamentos, né? Alguns remédios que diminuem a chance de arritmias. Tem alguns pacientes que precisam colocar alguns procedimentos, alguns dispositivos como desfibriladores, porque essa doença ela aumenta o risco de determinadas arritmias e essas arritmias podem sim ser fatais. E aí precisa colocar dispositivos. Eu tenho pacientes que têm essa doença e que precisaram colocar dispositivos para tratar arritmias. Alguns pacientes precisam até fazer alguns procedimentos cirúrgicos intervencionistas para o tratamento da sua forma específica, porque a cardiopatia hipertrófica ela pode se manifestar, pode estar localizada em determinadas regiões do coração. Eu mostrei nessa paciente como ela pega a parte do septo, que separa o ventrículo esquerdo do ventrículo direito. Então ela acomete principalmente o septo, mas ela pode acometer outras áreas do coração e o tratamento pode variar de um paciente para outro. Por isso a necessidade de avaliação por um cardiologista e de um acompanhamento também nesses casos, tá certo? Então, se você conhece alguém que já teve essa doença, que tem um familiar que tem essa doença, compartilhe esse vídeo com eles, para eles terem mais informações e saberem o que precisam, como é que se manifesta, tá certo? Então, um grande abraço, tudo de bom e vamos cuidar do nosso coração. Até mais!